Então, meus queridos alunos aqui do terceiro ano aqui do Campus São Cristóvão, né? IFES Campus São Cristóvão, nós já estamos na reta final, tá? Nós já fizemos uma discussão aí maravilhosa sobre a física do terceiro ano, né? Onde discutimos diversos temas, né? O quebra-cabeça foi longo, né? Muitas discussões saudáveis, muitos estudos, algumas dificuldades, naturalmente, que vocês devem ter passado, mas nós fizemos aí um apanhado, né? Rapidamente, nós estudamos sobre cargas elétricas, né? Vimos a eletrostática, vimos a lei de Coulomb, vimos que cargas elétricas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem, vimos a expressão que define a força entre duas cargas elétricas pontiformes, vimos que nós podemos representar, explicar essa interação entre uma carga e outra através do conceito de campo, e nós falamos sobre o campo elétrico, né? O campo elétrico foi uma definição importante para a gente entender como é que isso se dá, essa interação. Vimos que o campo elétrico é de uma carga pontiforme, a expressão é parecida com a da força elétrica, né? Mas são coisas diferentes. Nós vimos que o campo elétrico pode ser representado por linhas, chamadas linhas de força do campo elétrico, e nós avançamos, né? Chegamos a estudar o potencial elétrico, né? Nós vimos que o potencial elétrico ele está relacionado exatamente com a energia potencial, né? E foi uma forma inteligente da gente representar o campo elétrico. A gente viu que a gente pode representar o campo elétrico, estudar o campo elétrico, entender o campo elétrico através do conceito vetorial, que é o vetor campo elétrico, e através também da parte escalar, onde a gente introduziu aí o conceito de potencial elétrico. Depois a gente entrou aí na questão da corrente elétrica, onde nós vimos que para você estabelecer uma corrente elétrica é preciso que em um condutor você estabeleça uma diferença de potencial. E nós avançamos, né? Estudamos aí alguns elementos importantes da eletrodinâmica, como é o caso dos geradores, dos receptores. Ou seja, fizemos aí um estudo bastante interessante sobre esses diversos temas. E também estudamos algumas associações, estudamos os resistores, as associações de resistores, estudamos os capacitores, as suas associações, né, em série, em paralelo. Então foi exatamente muitos temas, né, em poucos meses. E para a gente fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre o magnetismo. Apesar de que o eletromagnetismo é um campo muito vasto, de grande importância para o nosso conhecimento, para o conhecimento humano, nas diversas aplicações tecnológicas, o eletromagnetismo. Mas o nosso tempo de encontro é muito curto, né? E a carga horária é pequena para a gente abranger tantos e tantos temas. Então não vai dar para a gente discutir com profundidade o eletromagnetismo. Mas eu vou dar aí, vamos dizer assim, o primeiro mergulhar vocês aí dentro do magnetismo, e aí vocês podem assim se desenvolverem, fazerem os seus estudos, suas pesquisas sobre esse tema maravilhoso que é o eletromagnetismo, que nós não vamos nos aprofundar nessa parte, só vamos estudar o magnetismo. E essa outra parte do eletromagnetismo, nós vamos deixar aí que vocês se desenvolvam por si mesmos, né? Sejam capazes de pesquisar e assim explorar esse tema fantástico da física, tá ok? Então, para a gente estudar o eletromagnetismo, tá? Eu vou deixar isso para que vocês façam esses estudos. O que nós vamos discutir aqui, na realidade, é o magnetismo, né? É o magnetismo, tá legal? Bom, então eu vou até apagar aqui esse nome e colocar assim, magnetismo, certo? É isso que a gente vai estudar ao longo dessa aula. Bom, para a gente entender a questão do magnetismo, eu começo mostrando aqui para vocês essa figura legal, que são, vamos dizer assim, são pedras, que contêm óxido de ferro.
o chamado Fe3O4, que é o óxido de ferro. E há muitos séculos atrás, ou seja, desde a antiguidade, podemos dizer assim, o ser humano ele já percebia que alguns tipos de pedras atraíam o ferro, tá? E atraíam ou repeliam também pedras semelhantes. Algumas pedras semelhantes se atraíam ou se repeliam, a depender de como você aproximava, a depender da posição delas. E todas elas atraíam, tá? Pequenos pedaços de ferro, e o ferro em si não importa, ali malhas de ferro, elas atraíam. Isso chamava muita atenção desses povos, tá? Essas pedras, elas foram chamadas de ímãs. Foi assim que elas foram designadas, ímãs, tá? E suas propriedades, tá? Que elas apresentavam, que se manifestavam, as diversas propriedades que eu vou apresentar aqui para vocês, essas propriedades, vamos dizer assim, espontâneas, que elas apresentavam na natureza, foram denominadas de fenômenos magnéticos. Então, os fenômenos magnéticos são essas diversas propriedades que esse tipo de material apresenta naturalmente, tá? Se manifestam na natureza, tá? E como eu coloquei aqui para vocês, essas pedras, elas contêm o chamado óxido de ferro, ou magnetita, né? Que é o quê? Que é o ímã natural, tá ok? Então, vocês estão vendo aqui um exemplo de magnetita. E eles estão aí se atracando umas às outras, né? Muito bem, tá? Vou apagar isso aqui. Então, veja só. Os ímãs, meus queridos alunos, eles têm algumas propriedades que eu vou destacar aqui para vocês, tá? Por exemplo, os ímãs, eles sempre atraem malhas de ferro, como eu coloquei aqui para vocês. Então, é uma propriedade, tá? Eles atraem, e vocês podem fazer esse experimento, fragmentos de ferro, e você pode observar que esses fragmentos de ferro, sempre essas limalhas, esses pedacinhos de ferro, sempre se concentram vamos dizer assim, nas extremidades do ímã. Sempre se concentram em dois pontos específicos, que a gente vai chamar esses pontos específicos, onde as limalhas se concentram com maior volume, como sendo polos do ímã. Então, todos os ímãs eles têm polos. Na realidade, todos os ímãs têm dois polos, como eu vou destacar aqui na propriedade seguinte. Tá legal? Então, aqui eu estou mostrando para vocês exatamente isso. Eu tenho aqui um exemplo de um ímã. Então, nós temos aqui, isso aqui representa um ímã. Deixa eu colocar em tela cheia. Então, isso aqui representa, tá? Isso aqui é um ímã, isso aqui em forma de arruela, tá? E essa região vermelha é um dos polos do ímã, e essa região azul é outro polo do ímã que tem, vamos dizer assim, que tem propriedades bem interessantes que eu vou já mostrar para vocês, tá ok? Vamos lá. Pois bem, então, meus queridos alunos, outra propriedade que eu destaco aqui, é que se você pendurar um ímã, por exemplo, tem esse ímã aqui em forma de barra, tá? Se eu pendurar este ímã em forma de barra, utilizando uma linha, utilizando um cordão, de forma que eu consiga colocar esse cordão no centro de gravidade, no centro de massa desse ímã e pendurar. E se ele não estiver próximo de, vamos dizer assim, de algum material ferroso que venha perturbar exatamente a sua propriedade, que venha interagir com ele, se ele estiver, digamos, um pouco isolado de alguns materiais que têm essas propriedades, se ele estiver isolado, você vai notar que esse ímã, ele sempre aponta numa mesma direção. Se você girar e deixar ele rodar, ele vai parar em algum lugar e sempre apontando sempre parando na mesma direção e apontando numa mesma direção, tá? E essa direção que o ímã aponta é aproximadamente a direção norte-sul geográfica do local.
Isso é muito interessante porque isso foi utilizado, essa propriedade, para servir de orientação. E foram os chineses, tá? E foram os chineses que construíram, tá? Foram os chineses que construíram vamos dizer assim, a bússola. A bússola foi exatamente construída pelos chineses. E essa bússola, ela tem muitas propriedades interessantes, né? E uma das importantes propriedades das bússolas é exatamente servir de orientação, tá? Então foi muito explorado, por exemplo, no início das grandes navegações, tá? Isso foi muito explorado, foi muito utilizado a bússola nas grandes navegações, lá por volta de 1500, né? 1400, entre 1400 e 1600, onde houve grandes explorações, os portugueses, por exemplo, utilizaram-se da bússola para se orientar, né? Servia muito como meio de orientação. Tá? Hoje a gente utiliza o GPS, né? E não precisa nada disso. Mas a bússola realmente foi muito útil, muito importante naquela época. Então, devido a essa propriedade, né, de você pendurar um ímã e por um centro de gravidade e ele sempre apontar numa mesma direção, e essa direção ser exatamente, aproximadamente, a direção norte e sul, então a bússola foi utilizada, foi criada, foi inventada pelos chineses com essa finalidade de orientação. Legal? Então é isso. Bom, outra propriedade interessante dos ímãs é exatamente que todo ímã, tá? Ele, como eu disse, ele tem dois polos. Eles têm dois polos, tá? É o polo norte e o polo sul. Geralmente a gente pinta com a cor azul, tá? Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Geralmente a gente pinta com a cor azul, como vocês estão vendo aqui, o polo sul, e com a cor vermelha o polo norte. Tá? Geralmente isso aí é padrão. O azul é para o sul e o vermelho para o norte. E todos fazem assim para identificar os polos de um ímã, ok? Então nesta imagem que vocês estão vendo aqui, né, vocês observem que a gente tem aqui um ímã em forma de barra. Aqui nós temos o polo norte e aqui o polo sul. E o que a gente observa? Que os polos de mesmo nome se repelem e os polos de nomes diferentes se atraem. Tá? Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que o polo sul com o polo norte há uma atração, né? Não importa, e o polo norte com o polo sul. Enquanto que aqui você vê polos de mesmo nome, sul com sul ou norte com norte, se repelem. E para mostrar para vocês, eu posso apresentar aqui Observe aqui, ó, eu tenho aqui, acredito que dá para vocês visualizarem aí, ó. Eu tenho aqui um ímã, essa parte azul aqui representa o polo sul. E aqui eu tenho outro ímã que representa o polo sul. Então, por exemplo, se eu colocar sul com sul, observe o que acontece, ó. Você vê que eles se repelem, tá? Observe que há uma repulsão entre eles, porque os polos têm o mesmo nome. Agora, se eu colocar o polo sul, como vocês estão vendo aqui, com o polo norte, observe que agora, se eu soltar aqui, ó, ele se atrai. Então, há uma atração. Dá para ver que eles se atraem, ó. Né? Se eu puxar aqui, vocês vejam que há uma forte atração. No entanto, se eu colocar o polo sul com o polo sul, eles se repelem. Da mesma forma, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu inverter aqui a polaridade, eu tenho aqui agora polo norte com o polo norte. Então, vocês vejam que há uma repulsão. Então, polos de mesmo nome, norte-norte e sul-sul, por exemplo, se repelem. E polos de nomes diferentes, como sul com norte, há uma atração, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ou acabei de mostrar aqui na prática, tá? Então essa aí é uma propriedade bem interessante. Outra propriedade interessante dos ímãs é que não importa o que você faça com esse ímã, se você quebrar esse ímã
em vários outros ímãs, o que a gente observa é que este ímã, após você quebrar, os seus pedaços constituem novos ímãs e, portanto, tendo um polo norte e um polo sul. Então, isso é muito interessante, tá? Os ímãs, eles, como é que diz? Eles têm os seus, a gente diz que os seus polos são inseparáveis. Você não consegue separar os polos de um ímã, mesmo que você quebre. Claro que eu não vou quebrar aqui os meus ímãs para mostrar isso para vocês, mas isso pode ser observado, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse ímã em forma de barra, como mostra aqui a imagem. Quando a gente quebra esse ímã em vários pedaços, aqui está seccionado aqui para vocês, veja que forma novos ímãs, onde você tem exatamente os polos norte e sul aqui mostrado na imagem aqui para vocês. Então, não importa quantas vezes você quebre esse ímã. Ao quebrar o ímã, imediatamente você consegue assim, como é que diz? Formar novos outros ímãs. E os polos norte e sul são inseparáveis, então eles não podem ser separados. É uma propriedade que todo ímã apresenta. Legal? Outra propriedade interessante que eu destaco aqui para vocês é que se você aquecer, tá? Se você aquecer o ímã, aumentar a temperatura, ele perde essas propriedades. Se você aquecer o suficiente, ele perde essas propriedades. Então, aqui nessa imagem, eu estou mostrando para vocês, tá? E se você aumentar a temperatura desse ímã, você percebe que suas propriedades são afetadas. Por exemplo, ele deixa de ter essas propriedades que eu acabo de apresentar aqui para vocês. Olha lá. Você liga, aí está aí o ímã, e aí você aquece, o que acontece? Enfraquece o seu magnetismo. Né? Imediatamente ele enfraquece o seu magnetismo, tá legal? Bom, então foi isso aí. Essa propriedade é interessante, vale a pena destacar isso aqui para vocês, tá? Como vocês viram, os ímãs eles exercem força sobre outros ímãs, né? Ou sobre materiais ricos em ferro. E todos vocês sabem dessa. Eu acredito que muitos de vocês já brincaram com ímã, né? E é muito bacana. Mas isto pode ser. Como é que isto pode ser explicado, né? Nós podemos explicar essas propriedades, essa interação de um ímã com outro ímã e de um ímã interagir com pedaços de ferro, por exemplo, considerando, meus queridos alunos, que um ímã origina um campo magnético em sua volta. Como nós fizemos isso quando nós estudamos as cargas elétricas, né? Então, isso explica, tá? Porque, por exemplo, uma agulha magnética, tá? De uma bússola, perceber, sentir, né, entre aspas, né, sentir a presença do ímã. Porque quando você aproxima o ímã de uma agulha magnética, ou seja, de uma bússola, você vai perceber que a agulha magnética da bússola será exatamente, vamos dizer assim, deslocada, mesmo sem que o ímã toque nela. Então, como é que ela sente isso? Então, a gente pode entender através do conceito de campo magnético. A gente diz que o ímã cria um campo magnético em sua volta. E é exatamente, vamos dizer assim, essa região em volta dele que faz interagir, né? Vamos dizer assim, que é o que faz interagir com a bússola. Na realidade, com o campo magnético criado pela bússola, porque a bússola também ela cria um outro campo magnético que interage com o ímã. Tá? Então, há essa interação entre esses campos magnéticos da bússola com o ímã e do ímã com a bússola, tá legal? Então, nós vimos essa ideia de campo, tá? Quando nós discutimos a questão da carga elétrica, né? Vocês viram que lá na carga elétrica, que cada ponto do espaço, a gente associava um vetor, que nós chamamos de vetor campo elétrico. Tá? O mesmo ocorre aqui, com a questão do campo magnético criado por esse ímã. Então, o ímã ele cria um campo magnético. E cada ponto, vamos dizer assim,
em cada ponto desse campo magnético criado pelo ímã, nós associamos um vetor, que é chamado de vetor indução magnética, ou então vetor campo magnético, tanto faz. Então é vetor indução magnética ou vetor campo magnético. Eu vou chamar de vetor campo magnético. Tá? Então, em cada ponto do espaço, nós podemos aí associar um vetor campo magnético a esse campo magnético criado por esse ímã, né? por esse elemento. Tá ok? Muito bem. Bom, vamos destacar agora para vocês, né? Apresentar aqui para vocês um experimento legal que é sobre... Deixa eu só trocar aqui, eu estou trocando aqui os nomes, estão aparecendo aqui como eletromagnetismo, mas a gente não vai fazer um estudo do eletromagnetismo em si, né? Vamos estudar o magnetismo, tá? Muito bem, veja só, aqui eu apresento para vocês exatamente isso, tá? Se eu colocar uma bússola, se eu colocar aqui uma bússola próximo do ímã, você vai perceber que a bússola ela tem uma orientação. O campo dela interage com o ímã. Se eu colocar a bússola em outra posição, ela vai exatamente ter uma determinada orientação. Essa orientação que a bússola apresenta nos dá a direção e também nos dá o sentido do vetor campo magnético naquele ponto em consideração. Legal? Então, aqui eu estou mostrando para vocês exatamente uma figura, uma imagem com ímã e aponta aqui algumas linhas, né? Essas linhas elas são chamadas de linhas de indução magnética. Lá no campo elétrico, a gente chamava isso de linhas de força do campo elétrico, que a gente vai chamar de linhas de indução magnética. E elas são muito úteis para a gente entender aqui a questão da intensidade do campo magnético e de como ele varia no espaço. Tá? Elas são muito úteis para nos dizer, para nós, como varia o campo magnético nessa região. Então, nós temos aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, nós temos uma bússola, e aqui essa parte aqui é o norte da bússola, isso aqui representa o sul da bússola, né? Já que o sul é atraído pelo norte. Aqui a mesma coisa, nós temos aqui representa o sul e aqui o norte da bússola. Aqui é o sul e aqui é o norte. E ela tem essa configuração, tá ok? Então, colocando-se uma agulha, tá? Uma agulha magnética num ponto qualquer, como esse ponto aqui, ou aqui, não importa, esta agulha, tá, magnética, ela assume uma posição de equilíbrio, que nos dá a direção do campo magnético. Então, essa direção que a bússola aponta é a direção do campo magnético. E essa direção do campo magnético, se a gente representar aqui pelas chamadas linhas de indução magnética, essa direção é tangente a essa linha de indução magnética. E o sentido, tá? O sentido do vetor campo magnético nesse ponto é de sul para norte, tá? É sempre na direção, é sempre tangente à direção dessas linhas que eu estou traçando aqui para vocês, as linhas de indução magnética, e o sentido é de sul para norte da bússola. Esse é o sentido, sul-norte da bússola, o sentido do vetor. Ou, em outras palavras, saindo essas linhas, as linhas de indução saem do polo norte e vão para o polo sul. E o vetor campo magnético sempre é tangente a essas linhas, chamadas linhas de indução magnética, e o sentido do vetor campo magnético é o mesmo sentido das linhas de indução magnética. Portanto, no sentido de norte-sul externamente a esse ímã, ou no sentido sul-norte da bússola, da agulha que é colocada aqui. Então, nesse caso aqui, tá? Se eu for desenhar, deixa eu puxar aqui a minha canetinha para destacar isso aqui para vocês. Nesse caso aqui, ele toma esta direção daqui, apontando para cá, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, por exemplo, o vetor campo magnético nesse ponto aponta para lá, neste sentido, tá? No sentido sul-norte
da bússola ou da agulha magnética. Mas as linhas elas nascem no Polo Norte e convergem no Polo Sul. E essas linhas de indução magnética, elas são linhas fechadas, tá? Então eu apresento aqui para vocês, né, algumas propriedades do campo magnético, tá? Do vetor campo magnético. Agora pergunta aí, qual é a sua intensidade? Bom, a intensidade do vetor campo magnético é calculada com base na força magnética, que esse campo exerce em uma carga que é lançada nesse campo. Então a gente mede a intensidade do vetor campo magnético, tá? Do vetor campo magnético, lançando uma carga elétrica dentro desse campo e observando qual força esse campo magnético exerce nessa carga. Então, fazendo esse cálculo, a gente consegue medir a intensidade do campo, a intensidade do vetor campo magnético naquele ponto em consideração. Então, para isso, tá? Eu apresento aqui para vocês, esta imagem. E nessa imagem aqui nós temos exatamente uma carga puntiforme que é lançada dentro de um campo magnético gerado, por exemplo, por um ímã, tá? Então aqui nós temos aqui o Polo Norte e o Polo Sul. Entre o Polo Norte e o Polo Sul nós temos aí um campo magnético, né? Onde esse campo magnético ele aponta de norte para sul. Esse aqui é o sentido do campo magnético, né? O sentido das linhas de indução, que é de norte para sul. Então, lançando uma carga aqui dentro, a gente tem aí, a gente observa que o campo exerce uma força magnética sobre essa carga. Cuja intensidade, tá? A gente não vai explorar isso com profundidade, mas a intensidade é baseada na intensidade da força, que é calculada por essa expressão. A carga vezes a velocidade dessa carga dentro desse campo magnético, QVB seno de θ, é isso. QVB seno de θ. Esse ângulo é o ângulo formado entre a velocidade da carga e o campo magnético. Então, o ângulo formado entre a velocidade da carga e o campo magnético é θ. Então, esse produto QVB seno de θ, isso aqui representa a intensidade da força magnética que o campo exerce na carga. Veja que se a carga tiver velocidade nula, se ela estiver parada, a força magnética vai ser zero, ou seja, a carga não vai experimentar a força, né? A força que o campo exerce nela. Se esse objeto, se essa partícula tiver carga nula, ou seja, se for um objeto com carga nula, observe que a força magnética, a força que o campo vai exercer, vai ser zero. O campo vai aparecer, o campo está lá, ele não depende da carga, mas ele não vai interagir com a carga se esse objeto tiver carga nula. Por exemplo, se uma partícula carregada passar por um campo magnético, essa partícula pode experimentar a ação de uma força, a força magnética, criada por esse campo magnético, quando a partícula se movimenta. A depender da direção que ela assume. Por exemplo, se ela tiver em repouso, essa partícula, ela é carregada em repouso, a velocidade vai ser nula e a força será nula. Então, o campo não vai exercer força. Então, você não vai notar essa presença do campo aí, apesar dele estar lá. Se essa partícula passar com uma certa velocidade e formar um ângulo qualquer entre a velocidade e o campo, tá? Então, se a gente sabe esse ângulo, então a força vai depender desse ângulo. Por exemplo, se esse ângulo for de 90 graus, como está nessa figura, o seno de 90 vale 1. O seno de 90. Aí você vai ter o valor máximo da força magnética. Então, a força magnética, a força com que o campo exerce nessa carga, ao passar por dentro desse campo magnético, será máxima e será calculada pela expressão QVB, onde Q é o modo da carga, V é a velocidade e esse B é a intensidade do campo magnético, tá? Já já eu falo sobre essa intensidade do campo magnético, porque aí seria o valor máximo. Qualquer outro ângulo que a partícula entre nesse campo magnético
o seno será menor, porque o valor máximo do seno é 1. Ele fica entre menos 1 e 1, o seno, tá? O seno e cosseno fica entre menos 1 e 1. Então, qualquer outro ângulo que não seja 90, o seno é menor. Tá? O seno vai ter um valor menor, tá? Portanto, a força será menor do que essa daqui. Então, esse aqui seria o valor máximo. Por exemplo, se o ângulo for 0 grau, ou seja, se a velocidade da partícula for paralela ao campo magnético, se ela entrar no campo magnético na direção do campo, ou seja, paralela ao campo, o ângulo é 0 e o seno de 0 é 0. E aí o que acontece? Se o ângulo for 0, o seno é 0, a força magnética será 0. Portanto, a partícula passa por esse campo magnético sem ser notada, sem que o campo interaja com ela. Por quê? Porque ela passou na mesma direção e no mesmo sentido. Ela passou na mesma direção do campo. O sentido não importa, se é no mesmo sentido ou sentido contrário. O importante é que se ela passar na mesma direção do campo, ou 0 ou 180 graus, pode ser 0 ou 180 graus. O seno vale 0 e, portanto, a força magnética sobre essa partícula carregada será nula. Então, tem duas possibilidades aí, ó, que vocês podem notar. Se a partícula tiver carga nula, como é o caso do nêutron, ele passa pelo campo magnético sem sofrer desvio. Se essa partícula tiver carga que não seja nula e passar na mesma direção do campo, esse campo não vai exercer uma força sobre ela. Ela vai passar normalmente, sem sofrer interação do campo. Por quê? Porque nesse caso a força será nula. Ok? E qualquer outra situação diferente desta, ela passa e aí aparece uma força sobre ela, que é calculada por essa expressão. Assim a gente pode calcular o campo, tá? O campo, né? Pela razão, a intensidade do campo, pela razão da força dividido por QVB seno θ. Tá? Eu vou apagar isso aqui tudo. E a intensidade do campo, portanto, a gente pode determinar pela expressão, pela força, que é uma partícula lançada nesse campo experimenta, sobre o produto QV seno θ. Isso aqui nos dá seno de θ, onde esse θ é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, né? Supondo aí nessa situação que o seno de θ, naturalmente, né, seja diferente de 0, né? Senão eu não posso dividir aí, senão vai ficar dividido por 0. E que a carga seja diferente de 0, porque aí você tem garantia de que aparecerá uma força sobre essa carga e você vai poder medir, ok? Então vale essa expressão daqui, legal? Bom, o campo magnético ele tem uma unidade no sistema internacional. A unidade da intensidade do vetor campo magnético é chamado de Tesla, tá? Para quem não conhece, Tesla é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, é o T maiúsculo. Para quem não conhece, o Tesla é uma homenagem, tá, a um físico croata que viveu nos Estados Unidos, que é o Nikola, né? Nikola Tesla, tá? Um importante físico que deu grande contribuição, vamos dizer assim, experimental a física, né, a sociedade de um modo geral, porque ele fez grandes trabalhos importantes, né, sobre máquinas elétricas, tá, de corrente contínua e de corrente alternada, além de outros trabalhos importantes. Então, em homenagem a ele, se chama a unidade da intensidade do vetor campo magnético de Tesla, e é T maiúsculo. Tá? Um Tesla é um campo muito intenso, tá? Um Tesla. Só para você ter ideia, a intensidade do campo magnético da Terra, o módulo, tá, é da ordem, tá? Eu acho que eu não tenho assim certeza absoluta, mas parece que é da ordem de 10 elevado a menos 6 Tesla. Acho que é por aí, ó. Ou seja, é algo muito pequenininho. Então, Tesla é um campo poderoso, tá? De algumas estrelas aí muito densas, né? Que possuem esse campo, ok? Bom, e para a gente fechar a nossa aula aqui dessa introdução básica de magnetismo, eu apresentei as propriedades do ímã. Eu aqui apresento para vocês as linhas, como eu disse, as linhas de indução magnética, tá? Essas linhas de indução magnética, como eu disse para vocês, elas saem do polo norte e vão para o polo sul. São linhas fechadas, são curvas fechadas, né? São curvas fechadas.
E o campo magnético, o vetor campo magnético, eles são tangente a qualquer ponto dessas linhas. E sempre no mesmo sentido delas, o sentido do vetor campo magnético. E elas são muito úteis, na verdade são formas, vamos dizer assim, é um conceito matemático, essa ideia das linhas de indução magnética, e que nos ajuda, essa ideia das linhas de indução magnética, nos ajuda a entender como a intensidade e como a direção e o sentido do vetor campo magnético está mudando no espaço. Então a gente tem toda essa visão, tá? Então as linhas de indução magnética nos dão uma ideia de como está alterando a intensidade, apesar de não nos trazer a intensidade, mas nos dar a ideia. Quanto mais próximas essas linhas estiverem, mais intenso é o campo magnético ali, ok? Vocês vejam que aqui elas estão mais vamos dizer assim, mais próximas e, portanto, a intensidade do campo magnético é muito maior aqui próximo do Polo Norte ou próximo do Polo Sul do que afastado deles, né? Onde essas linhas se abrem, se espalham mais. E aí a intensidade diminui. Mas elas são muito úteis, tá ok? Então, toda linha em cada ponto, ela é sempre tangente ao vetor campo magnético. E ela é orientada sempre no sentido desse vetor, ok? E a representação gráfica, né, da variação do campo magnético numa certa região do espaço é exatamente dada pelas linhas de indução magnética, tá? E ela sempre sai do Polo Norte e chega ao Polo Sul, externamente, tá? Internamente, as linhas são de sul para norte, tá? Internamente. Então, é isso, meus queridos alunos. Eu não vou mais avançar por conta do horário, tá? Isso foi uma breve introdução ao magnetismo, onde vocês aprenderam, tá, nessa aula de hoje, que o magnetismo ele é conhecido desde séculos, né? O grande ímã despertou muita curiosidade. E de lá para cá, né, esses estudos foram avançando e hoje boa parte da maior parte das aplicações dos diversos aparelhos que nós utilizamos tem uma relação direta com o eletromagnetismo, que é a união, a fusão entre o magnetismo e a eletricidade. Tá? A fusão entre o magnetismo e a eletricidade nós chamamos de eletromagnetismo. Tá? E se deu quando percebeu-se que um campo magnético, ao variar, produz um campo elétrico. E quando você varia um campo elétrico, isso produz um campo magnético. Então, essa relação de ida e volta, né, essa relação simétrica entre o magnetismo e o campo magnético e o campo elétrico, isso fundiu em uma super área da física chamada de eletromagnetismo e que tem uma infinidade de aplicações no nosso dia a dia, tá? Desde, por exemplo, servir para, por exemplo, acionar o alarme, né? O alarme de um carro, por exemplo, abrir uma porta ou bloquear uma pessoa que esteja com metal no seu corpo e passe por uma porta de um banco, por exemplo, até mesmo produzir aí o que nós tanto utilizamos, que é a nossa conversão da energia, né? É a questão da energia elétrica, né? Está diretamente relacionada com o eletromagnetismo, tá? E a produção também das ondas eletromagnéticas, como é a questão do celular, que é uma das grandes aplicações desse conhecimento. Então, nós temos aí uma infinidade de aplicações. Mas isso aí eu precisaria aí de várias aulas para discutir isso com vocês, e que não está aqui no nosso planejamento. De qualquer forma, é isso. Nós não vamos avançar mais, tá? Vamos ficar por aqui. E aí vocês aguardem que eu vou passar para vocês aí uma atividade referente a esta aula, tá? Provavelmente esta semana, para a gente fechar assim o nosso ciclo, ok? Para fechar assim a nossa quarta unidade. Então vamos ficar por aqui.